Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Desde a Rádio Observador. A edição é do jornalista Miguel Videira. E Miguel, alerta gripe. O Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, adverte que a doença entrou em fase epidémica com tendência crescente. Vamos perceber o que é que isto quer dizer? Sim. Agora sim, há um aumento de casos de gripe, incluindo internamentos em cuidados intensivos. O Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe revela que na semana de 24 a 30 de novembro foi observado um aumento na taxa de incidência das infecções respiratórias agudas graves em comparação com as semanas anteriores. Contas feitas, 10 casos por 100 mil habitantes. E conseguimos saber quais são as idades mais afetadas, Miguel? Sim, o relatório refere isso mesmo, as crianças até aos 4 anos e a população acima dos 65 são as faixas etárias onde há nesta altura mais casos de gripe, sobretudo entre os mais idosos. O vírus que está mais em circulação é a gripe A. Na semana analisada houve 82 casos graves de infecção respiratória aguda por gripe nas ULS que reportaram dados. 10 doentes foram parar aos cuidados intensivos, todos os casos com doença crónica e recomendação para serem vacinados contra a gripe, sendo que nem todos tinham tomado a vacina. E também neste contexto faço-te mais uma pergunta. Sabemos o que é que pode explicar esta tendência por esta altura? Sim, de acordo com a responsável pelo Laboratório Nacional de Referência para o Vírus da Gripe do Instituto Ricardo Jorge, Ana Guiomar, a gravidade da doença pode estar associada ao vírus que está em circulação, mas muitas vezes também às condições individuais de cada doente. A especialista alerta que os casos de gripe devem aumentar nas próximas semanas em Portugal. A epidemia chegou ao país 3 a 4 semanas mais cedo do que é habitual e o pico ainda não foi atingido. O vírus da Covid-19 está a ter uma incidência baixa, mas também pode vir a crescer. E este é um alerta que surge num dia, aliás, que coincide com mais um dia difícil nas urgências, particularmente no Hospital Amadora Sintra. O tempo médio de espera para doentes urgentes, Miguel, já chegou às 18 horas. Como é que está por esta altura? Baixou, entretanto. De acordo com o Portal da Saúde, o tempo médio de espera é agora de 14 horas. Repete-se o cenário de ontem. E ontem a administração do hospital justificava os tempos de espera elevados com um aumento da afluência acima do habitual a que se registra desde a semana passada. Há muitos doentes com doenças respiratórias que têm acorrido à urgência do Hospital Fernando Fonseca, o que vem confirmar também este relatório mais global avançado pelo Instituto Ricardo Jorge. 3 horas 3 minutos. Miguel Videira, espaço agora para o Ministério Público. O inquérito aberto ao caso da Bebé que foi levada pela mãe do Hospital de Gaia. Sim, esta investigação do Ministério Público surge pelo facto da mãe da criança ter conseguido remover a pulseira eletrónica da filha de 4 meses sem que tenha soado qualquer aviso. Normalmente, quando deixa de estar em contacto com a pele, a pulseira ativa um alarme. A mulher tinha sido informada que no dia seguinte a filha ia ser retirada por falta de condições de habitabilidade da família e iria ser entregue a uma família de acolhimento. Para além do Ministério Público, também a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde já tinha decidido abrir um inquérito ao desaparecimento da bebé, que foi entregue ontem num posto da GNR em Carvalhos. Está já numa instituição de acolhimento e bem de saúde. Começamos já a espreitar a próxima semana, Miguel, isto porque já estão definidos os serviços mínimos a cumprir pelo INEM no dia da greve geral, próximo dia 11 de dezembro. Disso mesmo dá conta a administração do INEM, horas depois do sindicato que representa os técnicos de emergência pré-hospitalar ter dado conta que foi aprovada por unanimidade a adesão desta estrutura sindical à greve geral convocada pela CGTP e pela UGT. A administração do INEM dá conta que os trabalhadores que vão cumprir os serviços mínimos já começaram a ser notificados. Procura-se evitar todo o custo, o cenário que ocorreu no final de 2024, quando foram convocadas 2 greves em simultâneo, greve da administração pública e dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que conduziram à paragem de dezenas de meios de socorro e atrasos
atrasos significativos no atendimento das chamadas para os CODU, os Centros de Orientação de Doentes Urgentes. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, de resto, já concluiu as investigações às 12 mortes registadas durante a paralisação dos técnicos de emergência pré-hospitalar e concluiu que em 3 destes casos os óbitos estão associados ao atraso no socorro. A greve geral era do que falávamos, tanto a greve como também as alterações ao Código do Trabalho foram o tema dominante do debate quinzenal desta manhã, debate que contou com a presença do Primeiro-Ministro no Parlamento. Sim, com Luís Montenegro a considerar que a greve geral da próxima quinta-feira não faz sentido. O chefe de governo sublinha que as alterações propostas pelo governo visam adequar o Código do Trabalho às mudanças na economia e insiste que há uma motivação partidária em torno desta paralisação. E foi, debaixo de críticas, Miguel Viterbo Dias, que o governo defendeu que tem toda a legitimidade para avançar com uma reforma laboral. O governo começou por justificar a legitimidade para alterar o Código do Trabalho e remeteu para o que está no programa da AD. E por isso Luís Montenegro insiste no teor partidário desta greve geral. A greve é política. A greve motiva aqueles que nunca chegarão a acordo, não querem chegar a acordo, a CGTP, e mobiliza os outros que, sinceramente, caíram na armadilha da CGTP. O Primeiro-Ministro que pede aos trabalhadores para ponderarem se justifica uma greve perante um PS que ainda vai dando o benefício da dúvida para evitar tirar já uma conclusão. Quais são as normas que estão nas propostas de leis laborais que respondem e permitem à economia responder à transição digital, às alterações climáticas e à transição energética? Se não o fizer, então dá lugar a que nós consideremos de que se tratam de opções ideológicas e de um ajuste de contas com os trabalhadores. José Luís Carneiro, que contou com muito apoio à esquerda, o Bloco deixou de forma rápida uma crítica ao desviar de atenções do Executivo, enquanto Paulo Raimundo, do PCP, compara esta reforma a uma americanização do sistema. Os senhores querem impor, diria assim, à americana, estás despedido e escusas de cá voltar amanhã. E Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, deixa um pedido mais direto. Deite fora este anteprojeto do Trabalho 21 e que recomece. À direita, André Ventura diz que há motivos para um descontentamento geral e aponta ao setor da saúde, pedindo iniciativa ao Governo. Gostava de lhe perguntar francamente, se em vez de vir para aqui com números e PowerPoints, porque isso já estávamos habituados do Partido Socialista, a trazer que vai crescer A e B e C, eu quero é soluções concretas. Homem, o que é que vai fazer para resolver o problema na saúde em Portugal? Montenegro diz que a situação vai estando melhor. Registou uma redução global de 37% no número de dias de encerramento das urgências. E depois vamos falar dos tempos de espera. Registou uma diminuição de 16% do tempo de espera. Já a Iniciativa Liberal aponta ao excesso de burocracia do Estado e o excessivo número de grupos de trabalho, enquanto o PAN pede mais atenção ao combate à violência doméstica e o JPP à dificuldade no acesso à habitação digna. Miguel Viterbo Dias com os destaques do debate quinzenal em que o Primeiro-Ministro revelou ainda que espera acabar o ano com 0,3% de excedente e um crescimento superior a 2%. Sexta-feira, 5 de dezembro, Miguel Videira, é dia de derby eterno. Sim, Benfica Sporting a partir das 8h15, jogo de abertura da jornada 13 do Campeonato da Primeira Liga. O pretexto para uma conversa com 2 antigos guarda-redes dos clubes lisboetas, Kim e Nelson. Kim, que defendeu a baliza das Águias, antecipa um jogo equilibrado, sem favoritos. Eu lembro-me na minha altura que até diziam que das equipas, neste tipo de derbys, a equipa mais fraca quase sempre vencia, digamos assim. Não é mais fraca, a que estava com menor forma. É um 50-50 autêntico? Acima de tudo, acho que será um jogo muito equilibrado. Não podemos dizer que o Sporting, por estar a passar uma fase boa, leva vantagem, não é assim. Kim, antigo guarda-redes do Benfica. Do outro lado da barricada, o Sporting, que teve Nelson Pereira como guarda-redes entre 1997 e 2006. De resto, Nelson Pereira era guarda-redes do Sporting naquele encontro há 25 anos, com José Mourinho à frente dos encarnados, em que o Benfica ganhou por 3-0. Jogo de má memória para Nelson, que o observador diz que, apesar de ser um jogo especial, pois, claro, as rotinas são exatamente as mesmas. Existe uma preparação semelhante, onde as observações do adversário, aquilo que a nossa equipa tem que fazer em campo, o conhecimento individual
dos atletas. Isso é tudo feito da mesma maneira e às vezes é um bocadinho mais fácil porque quando se joga em clube grande, os jogadores são subejamente conhecidos, temos uma noção exata daquilo que eles valem. Nelson Pereira, antigo guarda-redes do Sporting, de resto participou nesse jogo de má memória para os Leões, não só para Nelson Pereira, mas também para Augusto Inácio, nosso comentador de futebol aqui da Rádio Observador. Sim, ele esteve no E o Campeão é, recordou esse jogo. Nós vamos também recordar e passar alguns certos dessas memórias de Augusto Inácio na edição das 4 da tarde. De resto, é uma edição do E o Campeão é que já está disponível em podcast no site do Observador, também na aplicação para dispositivos móveis e nas principais plataformas de podcast. Praticamente 11 minutos depois das 3 da tarde, Miguel Videira, temos agora espaço para a informação de âmbito local e neste contexto, começamos por onde? Por Orem, que procura novos voluntários para ajudar à execução de iniciativas de cariz social, cultural e comunitárias. É disso que dá conta a autarquia nas redes sociais, neste dia em que se celebra o Dia Internacional do Voluntariado. A regresso ao Porto, na próxima segunda-feira, edição 68 da prova de estrada mais antiga do país. Falamos da Volta a Paranhos, tem partida e chegada previstas na rua Alfredo Allan, junto ao Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. São 10 quilómetros a correr ou a caminhar. O apito inicial está marcado para as 10h45. As inscrições já estão esgotadas. O site da Câmara Municipal do Porto tem publicado informação com os condicionamentos de trânsito na próxima segunda-feira por causa desta mítica prova. O município de Sesimbra promove amanhã a iniciativa O Ciclismo Vai ao Parque. O objetivo é que crianças entre os 5 e os 13 anos aprendam a andar de bicicleta. Para quem já sabe, pode participar, pois claro, num percurso zigue-zague está a ser montado. Esta é uma iniciativa inspirada no projeto de iniciação à bicicleta dinamizado pela Federação Portuguesa de Ciclismo e vai decorrer no Parque Augusto Pólvora a partir das 9h30 da manhã. Desporto também na Amadora recebe este sábado o Encontro Nacional de Atletismo Jovem, uma organização da Câmara Municipal e da Federação Portuguesa de Atletismo. É dirigida a treinadores, professores de Educação Física e técnicos de desporto para promover a formação no âmbito desta modalidade. Está a decorrer em Porto de Mós mais uma edição do Festival Gastronómico Bacalhau, Azeite e Broa. Para 2, por favor. É promovido pela autarquia, conta com 13 restaurantes, há dezenas de receitas diferentes disponíveis, desde tiborna de bacalhau assado, ao lavrador, de cebolada ou com crosta de broa. A Câmara Municipal quer com esta iniciativa valorizar os estabelecimentos locais. O festival vai decorrer até ao dia de Natal, 25 de dezembro. Normalmente o pijaminha é de sobremesas, mas pode vir um pijaminha de bacalhau neste contexto, não é, Miguel? Siga, Hugo. Fica por aqui o Jornal das 3, edição do Miguel Videira.